arqueologia confirmou a visão europeia de que os tupinambás eram selvagens? O que vocês acham? Não, né? Acho que eles não eram selvagens, não. Não eram selvagens, não. Até porque, olha só, o que a arqueologia mostrou? O que o estudo da arqueologia mostrou? Que os tupinambás possuem um nível de organização bastante sofisticado para a época. Tá? Essa é a grande questão. Eles já conheciam a agricultura, já faziam sepultamentos secundários, conheciam a língua, dominavam todo o território, tinham uma capacidade de organização que permitiu a eles viverem durante mais de 12 mil anos naquelas terras. Portanto, nós estamos falando de um povo que tinha um desenvolvimento muito grande. É claro que é um desenvolvimento diferente daquele que nós temos hoje. Hoje, os índios, né, estão num outro nível de organização, eles fazem parte da nossa sociedade. Estão vendo aquela imagem que eu deixei na esquerda? São os índios tupinambás sentados nas cadeiras da Câmara Federal. Eles foram para a Câmara Federal para exigir os seus direitos de demarcação de terras. Tá? Então, assim, hoje são parte da nossa sociedade. Tá vendo? Essa Índia do lado direito, né, com a bandeira do Brasil, faz uma denúncia para o nosso tempo, né? Quer dizer, é uma forma de dizer nós também somos brasileiros. Nós também temos direitos como povo indígena. Ora, os povos que Cabral encontrou já eram extremamente sofisticados. Já eram povos que tinham um nível de elaboração científica, tecnológica, cultural, extremamente sofisticada para os critérios da época. Por que é importante a gente entender isso? Tá? Eu agora vou interromper aqui o compartilhamento. Porque, gente, muitas vezes a visão equivocada a respeito da história desses povos faz com que se tenha preconceito com relação à cultura dos povos que aqui viviam. Então, essa visão, né, do índio como o selvagem, como o bárbaro, que é totalmente equivocada. Tá? Os diversos povos que aqui viviam já tinham a sua cultura, já tinham a sua organização, já tinham um jeito de viver. E existia, inclusive, dentre esses povos, um deles, os tupinambás, que, para os critérios da época, eram extremamente sofisticados, que já estavam construindo uma civilização. Alguns estudiosos acham que mais um pouco, e provavelmente os tupinambás estariam organizando cidades, como aconteceu, por exemplo, no Peru e no México, em que os incas e os astecas chegaram a formar verdadeiras cidades que em nada perdiam, em termos de tecnologia, de sofisticação, para as cidades europeias da época. E os tupinambás caminhavam nessa direção. Infelizmente, os portugueses chegaram aqui, num primeiro momento ficaram muito felizes, acharam que tinham muita coisa em comum, acharam que estavam chegando no paraíso, tiveram uma relação muito boa, um momento bonito de tolerância, Bartolomeu Dias lá dançando e dando salto mortal. Mas quando eles voltam 30 anos depois, a história começa a mudar. Aí eles vêm e começam a explorar os povos indígenas, começam a escravizar esses índios para que eles extraiam o pau-brasil, para eles levarem para a Europa, e aí a história começa a mudar de lado, de rumo, e infelizmente, né, deu no que deu. Né? Esses povos, muitos anos depois, viraram um grupo minoritário na sociedade. Eles que eram de 2 a 5 milhões, né, não sabemos ao certo, e que falavam diversas línguas diferentes e que tinham um nível extremamente sofisticado e que tinham muito com o que a gente pudesse aprender, foram sendo dizimados, né, pela população que aqui chegava, pelos portugueses, pelos europeus e por outros que depois vieram. E aí essa história vai perdendo um pouco esse rumo. Bom, gente, era isso.
Espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje, né? A ideia era continuar aquele assunto que a gente já tinha trabalhado na aula anterior, mas pegando um pouco mais a história desses povos aí, ok?